No mundo do futebol, onde as emoções, ambições e características individuais dos jogadores frequentemente se tornam o centro das atenções, ocorrem lições de vida em suas formas mais imprevisíveis. Um desses episódios é o momento em que um jogador de futebol, e até mesmo um treinador envolvido em sua audácia e alto status de repente se depara com a dura realidade. Galera, neste vídeo vou falar sobre 3 casos em que o excesso de autoestima se tornou um fardo para os profissionais, e eles pagaram o preço por sua demonstração de superioridade, ou em outras palavras, colheram o que plantaram. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Vinícius Júnior não é amado, eu diria até odiado pelos torcedores de todos os clubes da La Liga, claro, com exceção do Real Madrid. Seu comportamento extravagante, provocações, discussões com todos os participantes do jogo, sua maneira de jogar, tudo isso irrita os torcedores nas arquibancadas e diante das telas de TV. Mas não vamos discutir todos os episódios, vamos falar especificamente sobre um jogo. E vamos voar para o recente Derby de Madrid, que aconteceu nas oitavas de final da Copa do Rei. Além do fato de o brasileiro ter tido um dos piores desempenhos dos últimos 3 meses, ele ainda pagou por suas ações provocativas. Aos 82 minutos, Jude Bellingham deu um passe magnífico para Roselu, e o espanhol cabeceou a bola para a rede, empatando o jogo e levando-o para a prorrogação. Como um profissional reagiria? Só olhe para Jude Bellingham. Ele comemorou o gol com Vinícius e, percebendo que o brasileiro exagerou, foi calmamente para o seu lado do campo. Aliás, outros jogadores do Real Madrid fizeram o mesmo, com exceção do autor do gol. Todos entenderam que o jogo não acabou, apenas começou. O Real Madrid apenas empatou. É preciso economizar energia. Mas Vinícius, por algum motivo, decidiu entrar em conflito com os torcedores. Ele começou a provocar os torcedores já enfurecidos, comemorando intensamente o gol marcado na frente deles e gritando algo na direção deles. Até mesmo Diego Simeone, que também costuma se destacar com provocações, não conseguiu suportar esse comportamento e entrou em uma discussão com o brasileiro. Parece que naquele momento Vinícius pensou que o Real Madrid repetiria o sucesso da Supercopa na partida e derrotaria o Atlético na prorrogação. Mas quem ri por último, ri melhor. Já no minuto 100 da prorrogação, ele recebeu um passe de Camavinga, mas não conseguiu controlá-lo. Após o ricochete, a bola acabou nos pés de Antoine Griezmann, e o francês de 32 anos partiu pela lateral, escapando do brasileiro que tentou corrigir seu erro. No final das contas, Griezmann escapou da pressão de Vinícius e marcou o 3º gol na rede do clube madrilenho. O ponta do Real Madrid, desapontado, abriu os braços, pois sabia que o Real havia sofrido um gol por sua culpa. Pouco depois, o Atlético marcou o 4º gol e selou a vitória na partida. Mas foi o gol de Antoine Griezmann, após o erro pessoal de Vini, que se tornou o gol da vitória no Derby de Madrid. Como resultado, o Atlético se vingou da derrota na Supercopa uma semana antes e eliminou o Real da Copa do Rei. Mas claro, os torcedores do Atlético também não são anjos, ainda mais considerando seus cânticos selvagens antes do jogo. Mas a diferença está aí. Os torcedores são pessoas comuns, enquanto os jogadores são exemplos profissionais a serem seguidos, cujas ações são observadas por 1 milhão de fãs. Lembre-se das celebrações de Messi e Ronaldo diante dos olhos dos torcedores adversários. Eles o fizeram no momento certo, quando o resultado do jogo já estava decidido, mas Vinícius o fez no momento mais inadequado. Um exemplo perfeito das minhas palavras é o sempre contido Carlo Ancelotti, que segura Vinícius pelo braço e o retira do campo durante o El Clásico em outubro, porque em vez de deixar o campo tranquilamente aos 91 minutos do jogo, o brasileiro começou a provocar os torcedores do clube catalão, enquanto ele mesmo se tornou um dos piores jogadores da partida. Mas o herói do jogo, Jude Bellingham, que marcou 2 gols, realizou tranquilamente sua celebração característica. E quando Rudiger gritou para ele: "Irmão, dá mais uma, mostra para eles", Jude simplesmente sorriu, não entrou em conflito e correu para sua própria metade do campo. Isso é um exemplo do que diferencia um jogador de futebol excelente de um atleta excepcional. Se junte a nós no Instagram, clique no botão de seguir, ative as notificações e vamos juntos fazer desse perfil um verdadeiro estádio virtual. Aguardo ansiosamente por vocês, fanáticos por futebol. Juntos vamos transformar o Instagram em um campo de jogo extraordinário. Não perca nenhum lance, siga agora. Alejandro Garnacho, um jogador de futebol excepcional, mas um atleta terrível. Nesta temporada, o argentino pagou pelo menos 2 vezes pelas suas ações. O jogo entre Copenhague e Manchester United, na Liga dos Campeões, foi louco por causa dos eventos. No segundo tempo, o placar estava em 2-2 e o Manchester United jogava com 10 jogadores devido à expulsão de Marcus Rashford. Aos 67 minutos, o magnífico Harry Maguire concedeu um pênalti à sua equipe. Ele cabeceou diretamente na mão do adversário. Após consultar o VAR, o árbitro decidiu
marcar o pênalti contra a equipe dinamarquesa, Bruno Fernandes não deu chances ao goleiro e marcou o terceiro gol, colocando sua equipe à frente. Foi então que Alejandro entrou em cena. Ele colocou o dedo nos lábios e ordenou aos torcedores da equipe dinamarquesa que se calassem, pois diante deles estava o futuro vencedor da partida. Mas quem ri por último é quem ri melhor. Não se passaram nem 15 minutos. E o Copenhague, com um jogador a mais, empatou o jogo. Mas apenas 4 minutos depois, exatamente aos 87 minutos de jogo, um jogador chamado Rooney marcou o quarto gol na rede dos Diabos Vermelhos, proporcionando assim uma vitória dramática ao Copenhague no final da partida. Naquele momento, Garnacho já não estava se divertindo. Após o jogo, até mesmo um jogador do Copenhague falou sobre Garnacho. Alejandro é um palhaço com a mentalidade de uma criança, disse Denis Vavro. Se o argentino tivesse tirado lições disso e não repetisse esse comportamento, certamente não teria se envolvido nesse vídeo, mas aparentemente a vida não ensina nada a Garnacho. E algumas semanas depois ele pisou nas mesmas pedras. No próximo jogo, os mancunianos foram visitar o Galatasaray. Aos 11 minutos de jogo, foi o próprio Alejandro que abriu o placar no jogo. E em vez de apenas compartilhar a alegria com os companheiros de equipe, ele decidiu brincar com a plateia primeiro. O argentino colocou o dedo na orelha, insinuando que não ouvia as arquibancadas, e depois, com um gesto, ordenou aos torcedores que ficassem mais calmos. Claro, tudo isso é uma famosa celebração de Cristiano Ronaldo, mas ao contrário do argentino, ele só fazia isso quando a situação estava resolvida. Para que você entenda o quão bobo parecia a celebração no início do jogo, seus companheiros de equipe tiveram que se desculpar com os oponentes. O brasileiro Antony se virou para as arquibancadas e pediu desculpas aos torcedores do Galatasaray. Mas Antony não foi o único a tentar aliviar a situação. O capitão da equipe, Bruno Fernandes, também tentou acalmar as coisas, tentando tirar o dedo da orelha do argentino. O jogo é jogo, mas o respeito ao oponente nunca é descartado. 7 minutos depois, Bruno ampliou a vantagem do Manchester United, mas desta vez Garnacho estava mais quieto, talvez graças aos colegas de equipe, mas provocou desnecessariamente os oponentes, pois logo depois o Galatasaray marcou 2 gols, e embora o Manchester United tenha marcado o terceiro gol mais tarde, Aktürkoğlu acabou empatando o jogo novamente e estabeleceu o placar final em 3-3. Este empate eliminou o Manchester United, 99% da Champions League. Em seguida, os mancunianos perderam para o Bayern e nem conseguiram se classificar para a Europa League, terminando em último lugar no grupo. Talvez você tenha ouvido falar de como Alejandro comemorou a vitória sobre o Barça na Europa League, imitando Pedri. Naquele dia, o espanhol sofreu uma lesão frustrante, e qualquer outro jogador deveria ter apoiado seu colega, mesmo que fosse um adversário, ou simplesmente ter ficado em silêncio. Mas Garnacho, com sua ação, por assim dizer, trollou Pedri por repetir sua celebração característica, e ainda considerando que Pedri não terminou aquele jogo e ficou fora mais de 2 meses devido à lesão, mas mesmo nesse caso o destino pregou uma peça no Manchester United. Apenas um mês depois, o próprio Alejandro estava usando muletas, pois infelizmente sofreu uma lesão ainda mais séria em um jogo da Premier League. Estamos em março de 2010. A seleção argentina liderada por Diego Maradona chegou a Munique para um amistoso contra a seleção alemã apenas 3 meses antes do início da Copa do Mundo, e esse jogo ajudaria ambas as equipes a testarem suas forças. O jogo terminou com a vitória mínima dos argentinos por 1-0, com o único gol marcado por Gonzalo Higuaín. E na coletiva de imprensa pós-jogo, ocorreu um episódio muito desagradável. Aviso desde já que aqui serão apresentados apenas fatos, e não irei manchar o nome do grande jogador. Afinal, como dizem, dos mortos só se fala bem, ou a verdade, nada além disso. Então, na coletiva de imprensa, aparece um jovem de 21 anos, Thomas Müller, completamente desconhecido, convocado pela primeira vez para a seleção. Diego olhou para o alemão e disse: "Eu não entendo muito bem o que é isso. Não quero sentar à mesa com um ball boy." No, pero no es normal que yo haga una conferencia de prensa con un jugador al lado. Para aqueles que não sabem, ball boy é um garoto que entrega bolas aos jogadores durante o jogo. Maradona foi informado de que ele não era um ball boy, mas sim um meio-campista da seleção alemã. Mas Diego foi inflexível. Ele não continuaria a coletiva de imprensa enquanto esse garoto estivesse ao seu lado. O pobre Müller não entendia o que estava acontecendo. Ele estava confuso e não sabia o que o lendário jogador estava dizendo. Mas a compreensão veio quando representantes de ambas as equipes pediram a Müller para se levantar e deixar a sala. E ele teve que fazer isso. Ele saiu e a coletiva de imprensa continuou sem Thomas. Foi muito duro. Parecia que após essas palavras, Müller se fecharia e se abalaria psicologicamente.
Afinal, foi um ato de incrível desrespeito por parte do grande ex-jogador. Mas vamos 3 meses adiante, e a Copa do Mundo de 2010 começou. Argentinos e alemães chegaram às quartas de final do torneio, e o destino os uniu novamente, mas desta vez em um jogo oficial. Thomas Müller teve um desempenho excelente em todas as fases do torneio, e por isso o treinador alemão Joachim Löw arriscou e escalou Thomas no time titular para um jogo tão importante nas quartas de final. Já no terceiro minuto de jogo, Bastian Schweinsteiger cruzou de uma bola parada direto para a cabeça de Müller, e Thomas aproveitou a chance abrindo o placar no início do jogo, aos 68 minutos. Klose ampliou a vantagem. 6 minutos depois, André Friedrich marcou o terceiro gol, e nos últimos segundos da partida, Klose marcou o quarto gol, estabelecendo o placar final da partida em 4-0 a favor da seleção alemã, com o gol decisivo sendo marcado pelo ball boy Thomas Müller. O alemão respondeu ao gesto do técnico argentino com sua performance, mas mesmo na coletiva de imprensa pós-jogo, Diego não se desculpou por suas palavras proferidas contra Müller alguns meses antes. Como resultado, os alemães avançaram para as semifinais, enquanto para os argentinos a Copa do Mundo chegou ao fim. 3 semanas depois, Diego Maradona foi demitido do cargo de treinador da seleção argentina. Em 2011, Thomas Müller, em uma entrevista, lembrou desse incidente. "É verdade que Maradona se recusou a sentar com você à mesa?" perguntaram a Müller. "Sim, ele simplesmente não sabia quem eu era e me expulsou da sala dizendo que não queria ficar ao lado do garoto que entrega bolas. Acho que 3 meses depois ele me reconheceu e dificilmente me chamará de ball boy agora. Por ironia do destino, esse ball boy tornou-se um dos melhores jogadores na história da Copa do Mundo. 4 anos depois, Thomas conquistou o ouro com a Alemanha e suas estatísticas na Copa do Mundo são impressionantes. 16 ações de gol em 19 jogos. Maradona, por sua vez, teve exatamente o mesmo número de ações de gol, 16 em 21 jogos. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje, se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!